Ajustes aqui, esperando o pessoal chegar. Amém. Pessoal chegando, sejam bem-vindos. A paz. Boa noite. Vamos iniciar mais um momento de palavra, porque o culto já começou desde o momento que a gente acordou hoje. Cada dia da nossa vida, que seja um culto de adoração ao Senhor. A nossa vida deve ser uma vida de adoração ao Senhor, não é mesmo? E esperar só mais alguns minutinhos, o pessoal se achegar aqui no canal do Facebook, do YouTube. Boa noite, Evandro e família. Boa noite, Fernando e família. A gente consegue ver alguns comentários de algumas pessoas que entram no site, mas não conseguimos ver todos, por isso que nem sempre dá para citar nomes, porque sempre a gente acaba falhando, né? Deu certo? Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelos teus cuidados, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, e pedimos agora que o Senhor conduza este momento da palavra, obrigada pelo momento de louvor que tivemos juntos, e pedimos que o Senhor esteja direcionando, abençoando, que o Senhor esteja colocando as tuas mãos nos nossos corações, Pai, e abrindo nosso entendimento para que possamos compreender e sermos desafiados pela tua palavra a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, torna os nossos ouvidos sensíveis ao teu falar. Em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos em Ti, a darmos o melhor para o Senhor a cada dia, a cada culto, e que o nosso coração seja uma terra fértil, Pai. Em nome de Jesus é o que pedimos, que o Teu Espírito Santo nos ajude e fale a cada um dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje gostaria de estar falando sobre o que faz Deus se alegrar, como alegrar o coração de Deus. É interessante que quando a gente é pequeno, né, alguns familiares, os meus falavam, né, olha menina, não faz isso, que senão Deus vai castigar, Deus vai pesar a mão, e eu imaginava um Deus bem bravo, assim, tipo, puxa, eu tenho que vigiar, porque senão Deus vai ficar bravo, mas Deus, ele se alegra com as atitudes boas que o ser humano tem. Então, às vezes, para algumas pessoas pode pensar, né? Nossa, que difícil alegrar a Deus. Não, Deus, ele te ama. Ele te ama gratuitamente. Lá, o famoso João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, ele te ama. O que você fez para você ser tão amado e ter alguém que entregou a sua vida por você? Nós não fizemos nada, ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não merecemos. Isso se chama graça de Deus, o amor de Deus sobre a nossa vida. Mas Deus nos amou de tal maneira, de tal forma, entregou a sua própria vida por nós. E quando nós entendemos essa realidade, o nosso desejo deve ser de alegrar o coração de Deus. Né? Então, você fazendo a coisa certa ou não, Deus vai te amar. Agora, ele tá alegre com você é outra coisa. Ele tá alegre conosco é outra coisa. O amor de Deus não tem nada que você faça mais ou menos que vai diminuir ou aumentar o amor dele, porque ele já te ama com toda a sua força e totalidade. Agora, tem coisas que nós podemos fazer que vai fazer ele mais feliz ou menos feliz. Né? Então eu gostaria de, assim como Deus falou ao meu coração, que fale a cada um dos seus corações. Essa mensagem está lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 8. Apenas um versículo, na verdade são dois. Está escrito assim, Gênesis 6, 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época.
ele andava com Deus. Até aí, Gênesis 6, versículos 8 e 9. É interessante que Deus, ele estava totalmente triste, decepcionado com a humanidade. A humanidade estava corrompida e ele falou, olha, vou recomeçar, vou destruir, vou encher tudo d'água e vou destruir. Mas eu gosto de Noé. Noé, ele é um homem justo, íntegro, ele me agrada. Tem uma versão, a Bíblia Viva fala que Noé agradava o coração de Deus. Nas versões mais antigas, revista e atualizada, revista e corrigida, fala que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. E na versão que eu li, a Nova Versão Internacional, fala que a Noé o Senhor mostrou benevolência. O que é essa palavra, né? Benevolência. Pedi ajuda para o nosso amigo Google e está escrito que é estima, apreço, afeto, ter empatia, mostrar bondade, favorecer, é encontrar graça. Então Noé, ele achou graça diante dos olhos de Deus, Noé dava o coração de Deus. Deus ia encher a terra d'água, mas ele falou, não, Noé não. Noé me agrada o meu coração, eu quero recomeçar com a família de Noé. O que Noé tinha de tão especial que a gente pode aprender com ele? Então, logo aí no versículo 9 fala, esta é a história da família de Noé. Primeira coisa que a gente aprende com Noé. Noé é um homem justo. Ué, Érica, mas não fala lá na Bíblia, lá em Romanos 3,10, não há um justo, não há um sequer. Justo é Deus, bom é Deus. Então, sim, Romanos 3,10 fala que não há um justo sequer e que por nós mesmos nós não podemos nos salvar, mas nós podemos ter atitudes justas. Então, e a questão da salvação, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz por nós. Que aí o texto de Romanos 3 vai falar no 21 e no 22 que manifestou uma justiça que procede de Deus, Jesus Cristo, e por ele fomos justificados. O justo viverá pela fé. Lá mais para frente, em Romanos 5:1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então, aqui a questão de Noé, o fato dele ser justo, ele tinha atitudes corretas. Ele não fazia justiça com as próprias mãos, e ser justo não é ser perfeito, né? Então, a Bíblia se refere, né, no decorrer da palavra, aos justos, aqueles que agradam a Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que têm atitudes justas, corretas, que Deus aprova. Então, a Bíblia tem muitos textos sobre os justos. E Salmo 37:8, o Senhor ama o que pratica a justiça. Então, diante de Deus, nós devemos seguir o exemplo de Noé, termos atitudes justas e sendo justificados por Deus, sendo salvos por Deus, não pelas boas obras, mas por intermédio de Jesus Cristo, o justo, por ele nós fomos justificados, então justos como tendo uma nova vida com Deus. Aquele que experimentou o novo nascimento e quer fazer a vontade de Deus. Então, vive uma vida justa sendo justificado por Deus. Ficou bonito, né, a frase agora. Então, Noé, ele era um homem justo no meio de um povo totalmente injusto e corrompido. É interessante, 1 João 5,19 fala que o mundo está sob o domínio. O mundo, esse sistema maligno, está sob o domínio do maligno mesmo. Porque, olha, é difícil você achar um filme saudável para você assistir, que você não vai passar vergonha com seus filhos no sofá, não é verdade? É difícil achar um filme assim.
totalmente livre para todos os públicos, que ensina coisas boas, né? O nosso sistema da justiça mesmo é corrompido, o nosso coração é corrompido, mas eu posso ser justo com o coração corrompido? Olha, é sob a direção de Deus, é querendo fazer a vontade de Deus, querendo agradar a Deus, porque o mundo jaz no maligno, e Noé não foi com a maioria. Não é interessante? Noé, independente das atitudes injustas que estavam ao seu redor, ele queria agradar a Deus. Ele queria ter atitudes de justiça para com o seu povo, para com a sua família e principalmente diante de Deus. Né? Então é um grande desafio para nós, como justificados, andar na justiça de Deus e não na nossa justiça, procurarmos ter as atitudes corretas diante de Deus, diante do povo, ainda que o povo não dê exemplo. Né? É sermos justos e justificados por Deus. Outra característica de Noé que nos ensina a agradar o coração de Deus está nesse mesmo versículo. Noé era um homem justo e era um homem íntegro. Deve ser difícil, né? Ser um homem íntegro numa sociedade totalmente falida, corrompida e que estava para ser acabada, extinta ali. E o Salmo 1 nos dá algumas dicas de como sermos íntegros numa nação, num momento desesperador que eles estavam passando ali. Salmo 1 fala, né? Bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta ali na roda dos zombadores. Então, é interessante que a integridade, eu tomo, por exemplo, o arroz integral, né? Olha só. A questão do arroz integral. O que é o arroz integral? É que tem mais nutrientes. É que ele tem todas as possibilidades nutricionais do arroz estão ali no arroz integral. Tem o parbolizado, que é o médio, né? Eu aprendi uma amiga aí esses dias. E aquele branquinho, que é o que a maioria gosta. Ele tem menos nutrientes do que o arroz integral. Então, Noé nos ensina, a Bíblia nos ensina, e Noé nos deu um exemplo de integridade de vida. É ser íntegro nas suas conversas. É ser íntegro no nosso coração para com Deus. É oferecer a Deus o melhor de nós em toda e qualquer circunstância. Quando a Bíblia nos desafia a amar a Deus, é amar como? Eu lembro do acróstico café, né? Eu devo amar a Deus com café. Como é que é isso, Érica? Tomando café? Não. Com todo coração, o C do coração, alma, forças e entendimento. Ou seja, é amar a Deus com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Integralmente. Nós devemos ter um caráter íntegro, por completo, sem faltar nada. Mas como que vai ser sem faltar nada se nós somos pecadores? É na dependência de Deus. No que depender de nós é sermos íntegros em tudo, com todos e principalmente com Deus, né? É com Deus e com o próximo, com todo o coração, amar a Deus com todo coração, alma, forças e entendimento. É amar a Deus com tudo que você pode. Aquilo que você não pode, fica tranquilo. É amar a Deus com tudo o que você pode. Dar o melhor de nós quando estivermos louvando. Por exemplo, eu sei que é mais difícil, gente, não tem igual um louvor na igreja. Não que não tenha sido uma bênção, é uma bênção ali, os irmãos louvando, adorando, a gente cantando junto com eles, né? Mas na igreja há um clima de adoração diferente,
né? Apesar que o clima do nosso lar de adoração nós podemos fazer aqui, mas é um desafio, a gente está cantando juntos, se concentrando juntos, e não tem como. Mas nos nossos momentos de louvor, eu tenho dado o meu melhor, o meu máximo para o Senhor. Nos momentos da palavra, eu tenho dado o meu melhor. Nos momentos da oração, tem sido com nutrientes necessários, tem sido integral o seu momento de oração, né? Dando o seu melhor. Eu costumo dizer que existe aquele tipo de oração bate-cartão, né? Qual que é a oração bate-cartão? Ou aquela oração de desencargo de consciência. Bom dia, Senhor, obrigado por esse dia, abençoa, guarda livre de todo mal, amém. Pronto, já orei hoje. Mas na oração deve incluir alguns elementos. Qualquer hora a gente grava um vídeo. Eu sei que a gente ensina sempre isso na igreja, né? Mas qualquer hora a gente grava um vídeo à parte, né? Na oração deve incluir um momento da confissão, de falar, de contar os nossos pecados para Deus. E aquilo que você não sabe, né? Senhor, se eu tenho errado em alguma área que eu não sei, me mostra. Eu quero ter um coração integral, integralmente limpo diante do Senhor. Eu quero ser transparente diante do Senhor. Então transforma a minha vida, me molda, né? Eu quero educar os meus filhos integralmente na palavra do Senhor, com um caráter integral, com um vocabulário que agrada a Deus, né? Com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, a Bíblia nos desafia a sermos íntegros diante de Deus. E Noé tinha essa característica. Então, existe um texto que uma vez eu estava meio que numa crise de identidade, uma crise ministerial, e eu estava orando para Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça, né? Eu quero fazer mais, eu quero dar mais, e orando e pedindo a direção de Deus, e eu estava numa situação meio angustiada, e veio um texto que veio como uma palavra rema, né? E tá bem aí pertinho. Acho que foi amigo de Noé, tá lá em Gênesis 17, um pouquinho mais aí para frente, desafio você a abrir, né? Gênesis 17. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim: Abraão, sai da tua terra e do meio dos seus parentes e vai que eu vou te mostrar o caminho. Vou fazer a sua descendência assim ser muito prolífera, eu vou te abençoar. Pega as suas coisas e vaza, e vai. E olha o tamanho da fé que Abraão teve, né? E Abraão foi um homem que agradou o coração de Deus, que alegrou o coração de Deus, não foi perfeito, assim como nós não somos, assim como Noé não foi. E é interessante que a Bíblia fala, né, dos homens e mulheres de Deus que não foram perfeitos, mas os que agradaram a Deus foram aqueles que buscaram viver uma vida de integridade. E o que Deus pediu para Abraão? Vai, Abraão, e ganha o mundo, né? Prega por onde passar, constrói castelos, faça muitos eventos e faça, porque o negócio é fazer, tá cheio de atividade, tá bem ocupado e cansado comigo. A única coisa que Deus pediu aqui para Abraão, Gênesis 17, 1. Quando Abraão estava com 89 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Foi tudo o que Deus pediu para Abraão. Abraão, anda, faz a minha vontade e seja íntegro diante de mim e diante das pessoas. Então, a nossa vida deve ser íntegra nos nossos negócios. A nossa vida deve ser íntegra nos nossos relacionamentos. Deve ser íntegra dentro do nosso casamento. Deve ser íntegra nas nossas conversas. Deve ser íntegra na ida e volta dos cultos. Deve ser íntegro no trabalho, na escola, nas conversas pelo WhatsApp, nas coisas que a gente assiste ou deixa de assistir. Os nossos pensamentos têm que estar integralmente diante da poderosa mão de Deus. O inimigo, ele é astuto e ele quer nos fazer
tropeçar e cair nas pequenas coisas. Ninguém cai e vai para um buraco que está cheio de aviso enorme ali na rua. Nós tropeçamos e caímos nas pequenas coisas quando nos distraímos. Então Deus não quer que você leve uma vida distraída dele. Deus quer o seu coração integralmente, não pela metade. Deus, eu te amo, Deus, mas eu vou fazer do meu jeito. Isso não é ter um coração integral diante do Senhor. Deus, eu te amo, mas olha, ultimamente não dá para fazer aquilo que o Senhor pede, não, porque é difícil. E não é dessa forma. E por mais difícil que tenha sido o pedido, né? Porque todo mundo sabe qual foi o pedido de Deus para Noé, né? Só uma arca. E eu fazendo as contas aqui, é só uma arca de madeira, diante de todo o maquinário e todas as possibilidades de construção e engenharia que Noé tinha lá naquela época, no início da criação, né? Então, diante de todas essas perfeitas possibilidades, Deus pediu só uma arca que, conversando com meu marido aqui, algumas questões de medidas, dá quase a altura de um prédio de 4 andares. Eu moro num prédio aqui de 4 andares, sem elevador, mas é uma arca desse tamanho naquela época. Hoje é possível, tá fácil, né? Tem andaime, tem guindaste, tem tudo. Agora imagina Noé, gente. Imagina a inteligência que Deus deu para esse homem. Olha o pedido de Deus para Noé. E Noé, por ele andar com Deus, que é o terceiro ponto. Então, as 3 características de Noé que nos servem de desafio. Noé era um homem justo, procurava ter as atitudes corretas diante de uma nação corrompida. Noé era um homem íntegro para com as pessoas e para com Deus. E Noé andava com Deus. Tem uma musiquinha do Diante do Trono, né? Eu ponho sempre para os meus filhos ouvirem, já ouviram mais, né? Quando era mais novidade. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Ó que bonitinho. Então, Noé andava com Deus. Não é interessante? Era um homem justo, íntegro e andava com Deus. O tempo todo, o dia inteiro, Noé tinha a consciência de que ele estava andando com Deus. Andar com Deus na nossa vida é ter amizade com Deus, é ter satisfação nessa amizade. É uma caminhada de aprendizagens. Se eu sei que Deus não gosta, eu não vou fazer porque eu quero agradar, eu quero obedecer a Deus. Andar é querer obedecer a Deus, é querer fazer a vontade dele. Em Gênesis 7, 5, bem aí pertinho, diante de todo o pedido, de um grande pedido de Deus, né? É quase um prédio de 4 andares, e a extensão bem maior que o prédio, era gigante. Diante de todo o pedido que Deus fez, olha qual foi a resposta de Noé. Em Gênesis 6, 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Olha que interessante. Nunca tinha caído chuva na terra. Noé não viu o Mar Vermelho se abrir, não viu milagres, ressurreições. Noé viu a criação de Deus. E o negócio estava bem mais bonito naquela época. Mas diante de toda a criação perfeita e maravilhosa de Deus, a terra estava um caos, estava corrompida, estava zoada, tanto é que Deus estava querendo levar uma parte da humanidade, e o único que agradou a Deus foi Noé. E diante dessa situação caótica que Noé estava, ele fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Com toda absoluta certeza, redundante, né? Mas com toda certeza, nós conhecemos muito mais de Deus
do que Noé conheceu. Nós já ouvimos, nós temos a palavra de Deus que conta os feitos extraordinários do Senhor no decorrer da humanidade. Nós temos muitos e muitos milagres do Senhor ao nosso redor e até na nossa própria vida. Nós conhecemos tanto de Deus e da palavra. E o quanto nós obedecemos a Deus? Eu fiquei pensando nisso. O quanto nós obedecemos a Deus, conhecendo tudo o que nós conhecemos do nosso poderoso Deus. Do nosso Deus Salvador que se entregou por nós. Noé conhecendo bem menos. Ele fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eu falo conhecendo bem menos, referente aos feitos contados pelo Senhor na história da palavra de Deus. Mas Noé conhecia o suficiente a Deus por andar com ele e saber que ele é o Deus Todo-Poderoso, que a palavra de Deus vale. Noé confiava tanto em Deus que ele falou, tá bom, Senhor, eu vou fazer. Não sei como, mas eu vou fazer. Se o Senhor está mandando eu fazer, porque é possível. Se o Senhor está falando que vai mandar chuva, mesmo eu sem saber o que é chuva, é possível, então eu vou fazer. Vou fazer esse prédião, assim, esse barcão gigante, enorme, eu vou fazer para o Senhor. O Senhor está mandando, eu vou fazer. Olha que interessante. Pelo fato de Noé andar tão perto de Deus, Noé confiava plenamente, e não é cegamente, porque a fé não é um andar cegamente com Deus, a fé é palpável. Deus, a presença de Deus dá para sentir, dá para experimentar, dá para viver ela todos os dias. A fé não é um tiro no escuro. E Noé, por andar com Deus, por estar no seu dia a dia aprendendo com Deus, então Noé estava sozinho, vamos dizer nós aqui, no carro, dirigindo, e Deus está aqui comigo. Então eu estou andando com Deus, eu estou em casa, fazendo de tudo, andando com Deus. Deus está comigo nos meus negócios. Então, se eu sou íntegra, eu não tenho do que me envergonhar diante de Deus. E se eu tropeçar e pecar, Senhor, tá vendo, né? Falhei mais uma vez, me perdoa, Deus. Reconheço meu pecado diante do Senhor, me ajuda a me levantar, a não fazer mais isso. Isso é integridade, é reconhecer os erros e tentar não cometer eles de novo. Nós estamos na luta contra o pecado, né? Então, andar com Deus é ser amigo de Deus. E João 15, 14, Jesus fala, vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então é interessante que na palavra de Deus, toda ela nós somos desafiados a obedecer a Deus, a andar com Deus, a viver uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. Integridade é tanto vertical para com Deus quanto para com a sociedade. O amor deve ser, em primeiro lugar, para com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Então, ser justo com cada um, fazendo para o outro aquilo que você gostaria de receber. Então, que essas características de Noé nos desafiem a sermos assim também, a sermos justos em todo o nosso proceder e a agir pensando, em primeiro lugar, na justiça de Deus e não na nossa, porque a nossa é muito falha. Sermos íntegros em tudo. Sermos e andarmos com Deus. Então, eu não oro para receber mais bênçãos de Deus. Eu não vou à igreja para ser uma pessoa abençoada. Eu não dou meu dízimo para ser uma pessoa próspera, rica, isso. Não. Nós temos que dizimar e ofertar para honrar a Deus com uma atitude de gratidão, de adoração e de obediência, porque a Bíblia fala para fazermos isso.
Eu vou à igreja porque a Bíblia me ensina, quando tiver aberto, né, gente? Oh, meu Deus, mas que saudade de estar reunido aí com o meu povo. Então, eu vou à igreja, nós acompanhamos uns aos outros, ajudamos uns aos outros, não é para obter mais favor de Deus, mais amor de Deus, mas é porque nós queremos agradar a Deus como pessoas. Então, se eu quero agradar a Deus, eu vou olhar para Deus e falar: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. E é muito abençoado aquele que obedece. Então, quantas horas eu preciso orar por dia para agradar a Deus? A nossa oração deve ser contínua. Eu não vou ficar de joelho o dia todo, né? Mas se você tirar um dia de oração específico, o dia todo, um retiro espiritual para Deus, faça. O estudo da palavra, a oração, o ajudar ao próximo, é ter a nossa satisfação em Deus e querer agradar. Então, que a gente venha seguir o exemplo de Noé, em termos de atitudes justas, em sermos íntegros, porque é o que, assim como Deus pediu para Abraão: Abraão, tudo que eu estou pedindo para você, anda na minha presença e seja íntegro. Esse texto falou muito comigo nessa situação. Eu falei: é isso que a gente precisa fazer. Qual é o nosso planejamento ministerial? Andar com Deus e sermos íntegros. Qual é o alvo da nossa vida? Deve ser andar com Deus e sermos íntegros para com Deus. Em todas as áreas. Todos os dias devemos ter esse desejo de andar com o Senhor, sermos íntegros e termos atitudes justas como justificados do Senhor. Amém? Que tudo isso nos sirva de desafio, como serviu para mim, né? As atitudes de Noé para com Deus. Então, como alegrar o coração de Deus? Anda com Ele, faz a vontade dEle, vamos procurar ser íntegros e justos em todo o nosso proceder. Se a gente for ver, não é difícil, mas é desafiador. Amém? Quero orar. Senhor Jesus, sabemos que somos tão falhos, Pai, que em muitos momentos não fazemos a Tua vontade, decidimos seguir caminhos contrários, mas obrigado pela Tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Que o Senhor esteja do aquele que está caído, desanimado, levanta com a mão poderosa do Senhor, nos ajuda a termos um coração íntegro, a termos atitudes justas, a andarmos com o Senhor em cada momento. Que tudo que nós somos e tudo que nós temos venhamos render honra e glória ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos livra de termos atitudes erradas que te desagradam, que vai trazer prejuízos para a nossa vida espiritual, física, emocional. Em nome de Jesus, que o alvo da nossa vida seja fazer o que agrada o teu coração. Assim como Noé fez, Pai, sendo fácil ou não os pedidos que o Senhor fizer a nós, que venhamos tomar a atitude que Noé teve, de te obedecermos e fazermos tudo exatamente como o Senhor nos ordena. Nos ajuda, Senhor, trabalha no nosso caráter, trabalha em cada área da nossa vida, trabalha dentro de cada lar, Pai, aperfeiçoando, trazendo cada dia mais integridade e amizade, crescimento com o Senhor. Aumenta o amor no nosso coração. Nós não aceitamos a indiferença com Deus e com o nosso próximo. Não queremos aceitar as sugestões do inimigo para tomarmos as decisões erradas ou às vezes mais fáceis, Pai. Mas nos ajuda a em tudo andarmos com o Senhor. Enche o nosso ser com o teu Santo Espírito, enche o nosso lar, a nossa mente, que os nossos pensamentos sejam direcionados e dominados pelos teus pensamentos, Senhor. Em nome de Jesus, queremos ser pessoas que tão somente agradam ao Senhor, que alegram o teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Nós vamos ter um momento de oração agora.